Caríssimas senhoras e senhores, boa noite para todos. É com muita alegria que estamos de volta para realizar mais um programa em torno do estudo das cartas de Paulo. Nesse instante, abraçamos a todos os nossos amigos web que nos acompanham através da transmissão da rede Amigo Espírita, das suas plataformas do YouTube, que a gente pede para vocês compartilhar os vídeos e dê um like aí para dar uma força para o nosso trabalho. Acionem o sininho para vocês receberem o aviso dos eventos ao vivo e compartilhem com os amigos para que possamos engrossar as fileiras do bem, caminhando para 1 milhão de amigos. É com muita alegria que nesse momento também abraço aos nossos amigos da Casa de Kardec, que acompanham através da transmissão pelo site feeac.org.br, como também os nossos amigos que carinhosamente fortalecem, dinamizam a audiência da Rádio Brasil Espírita de Maceió. Um grande abraço para todos vocês. Os amigos do chat, desde da Petite, ao Ederson, a Luísa, a todos vocês, a Regina, que se encontra no chat já aguardando algum tempo, a Luísa Medeiros, eu abraço a todos, como também os nossos amigos do chat do Facebook, como a Fernanda Loureiro, a Lenir e tantos outros que se encontram. Um abraço carinhoso, reconhecido pelo apoio, pelas vibrações que vocês endereçam para que a gente continue na realização desse trabalho. Queridos amigos, nesse momento nós vamos iniciar endereçando os nossos pedidos, a nossa oração ao Senhor da vida, por mais essa oportunidade que Ele nos concede. Agradecendo o dom da vida, a oportunidade do trabalho profissional, da família. Agradecemos pelo apoio importantíssimo da espiritualidade que nos auxilia na trajetória evolutiva, de uma certa forma, lucificando, mas também amenizando um pouco dos nossos desafios, pela medida da caridade, da benevolência. Agradecemos a estes benfeitores espirituais que também velam, ajudam a todos aqueles que amamos, nossos familiares, os lares aqui representados, bem como a atuação deles junto a toda a humanidade que passa por provações, estando a humanidade na Terra encarnada, como também na realidade do mundo espiritual. Nesse momento, nós pedimos a Jesus, a estes amigos do mundo maior que o representam, a autorização para iniciarmos mais um programa, Estudo das Cartas de Paulo. Hoje, com o tema Paz entre os Homens. Encontro este de número 96. Nós gostaríamos de abrir os trabalhos com uma oração feita pelo nosso benfeitor Emmanuel, através da mediunidade apostólica de Francisco Cândido Xavier, que está registrada no livro Bênção de Paz, na sua introdução, que leva o título Prece no Limiar. E eu conclamo a todos para nos acompanhar. Senhor Jesus, laureada pelos avanços da inteligência, a Terra se engalana nos cismos da evolução.
A ciência investiga e alcança as entranhas do mundo físico. E os escaninhos do mundo mental. Estudos, pesquisas, experiências e descoberta desnudam a vida planetária e propõem soluções justas aos problemas da forma. Entretanto, Senhor, na retaguarda desta legião de brilhantes valores do cérebro, arrasta-se o comboio das necessidades espirituais. No campo de trabalho, em que se agitam os militantes menores da renovação, falamos nós também, invocando-te a bênção, porque necessitamos da máquina e do cálculo que nos descansem os braços, mas precisamos igualmente, e mais ainda, do equilíbrio e da paz, que nos acerenem os corações. Em tudo, te reconhecemos a mão bendita, orientando-nos para o bem. Sob a tua proteção, conseguimos vasculhar ingredientes da lua. No entanto, te rogamos auxílio a fim de aprendermos contigo a atingir o coração de nossos vizinhos. Com a tua bondade, que nos deseja a isenção do sofrimento, temos o socorro da anestesia para atravessar a esfogueada ponte da enfermidade. Mas te suplicamos apoio, a fim de que saibamos perdoar e esquecer todo o mal, liberando-nos da dolorosa penalogia da culpa. Com a tua supervisão, encontramos recursos para transmitir a voz e a imagem a longas distâncias. Todavia, te imploramos força para criar o pensamento e a palavra edificante que nos assegurem a felicidade e a paz, uns com os outros. Com a tua direção, dominamos largas faixas de energias da natureza. No entanto, te solicitamos amparo a fim de que não venhamos a utilizá-las em louvor do ódio ou do egoísmo. E sim, para a maior extensão do teu reino de harmonia e de amor entre as criaturas. Senhor, deixa-nos escutar-te ainda o verbo que vara a muralha dos séculos e ensina-nos a discernir o bem do mal, para que o mal não nos arrase os tesouros da vida e do tempo. Tão somente contigo encontraremos a estrada de nossa própria libertação. Nos cipoais, fulgurantes da frase trajada em louros de superfície, com que se pretende hoje, em muitos setores da terra, afundar-nos o coração nas trevas do materialismo destruidor. É por isso que oramos. No limiar deste programa, deste encontro, rogando-te inspiração e luz para o necessário entendimento de teus ensinos. E assim, procedemos, Senhor Jesus, porque todos nós, os filhos da terra, precisamos de ti. Emmanuel, precisamos muito de ti.
afirmamos nós outros. Neste momento tão importante da nossa destinação espiritual, precisamos de Ti. Porque sem Tua vara, sem Teu cajado, andaremos no vale das sombras e da morte. Mas a Tua presença augusta, magnânima, nós conseguiremos atravessar o vale. Porque os nossos olhares estarão voltados para o alto. Pois Tu representa a esperança, a bondade, a justiça, a harmonia, o equilíbrio, a sabedoria, a perfeição, a liberdade, a igualdade, a fraternidade real. Senhor Jesus, esteja conosco para que onde estivermos, estejais vós também, através da nossa palavra, do nosso gesto, da nossa conduta, da nossa presença, do labor que necessitamos urgentemente para domar as nossas inclinações, para burilar o nosso ser, para transformar os nossos vícios, através do comportamento bendito da caridade que implementa os novos hábitos, os reflexos que serão instaurados para esboçar emoções nobres, que serão traduzidas em atitudes, em palavras, em ações, preconizadas pelo pensamento evangélico, que luariza, que apazigua, que santifica, que sublima, que encanta e que projeta a luz em todos os setores, a partir do nosso próprio coração, tão necessitado de vós, magnânimo Mestre, Mestre e Senhor. Conduza-nos com a Tua autoridade bondosa, sacrossanta, por essa marcha que necessitamos da evolução, resplandecendo luz que fomenta o amor, pela ciência do bem viver, pela moral que se eleva, pela conduta que agrega, que aproxima, que encanta, que poetiza e que nos traz o prêmio da paz. Se conosco, Divino Rabi, agora e para sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Queridos amigos, com muita alegria nós vamos, portanto, voltar os nossos olhos e os nossos sentimentos para Paulo de Tarso na sua carta aos Romanos, especificamente no capítulo 12, para que nós possamos dar prosseguimento às nossas singelas e despretensiosas considerações, interpretações à luz do Espiritismo cristão. Então, hoje, nós vamos convidá-los para, na sequência do nosso estudo, trabalharmos a partir do 16º versículo do capítulo 12
da carta de Paulo aos Romanos, quando o campeão do Evangelho diz assim: para todos nós da atualidade que estamos unindo-nos, nos esforçando para aprimorar o nosso próprio coração. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Tende paz com todos os homens. Paulo de Tarso, nesses 3 versículos, nos inspira, nos envolve de uma forma tão especial para que a gente possa abrir o coração, portanto, para ouvir, sentir o Cristo dentro de nós. Nós temos um sentido a ser desenvolvido. A capacidade de ver, de decodificar a luz divina. Este ensaio teórico nós vamos encontrar no livro Obras Póstumas, numa mensagem do Espírito Rossini, nos convidando para refletir sobre a importância de desenvolver os sentidos espirituais. Inclusive, para que a gente possa entrar em relação com a harmonia da vida, equilibrando os nossos movimentos psíquicos, de sorte que a natureza divina se engrandeça dentro de nós mesmos. E isso se fará quando aprendermos a lidar com as leis divinas, que se manifestam em nós, que estão dentro de nós. A lei divina está na consciência. Então, o tempo todo estamos, pelo conhecimento, pelo esforço, pelo estudo e pela prática, decodificando esta lei que promove a nossa evolução e operando conforme os ditames dela, pelas vias intuitivas. Nós vamos, portanto, criando uma epopeia de amor, de trabalho, que nos favorece em todos os sentidos, inclusive para dinamizar as nossas percepções, fortalecer em nós a nossa imunologia psíquica, que redundará na física, na biológica. Quando ajustarmos os nossos sentidos, desenvolvermos habilidades que vão dar bases para que a moral crística se esparja por nós, vamos garantindo uma convivência importante e imprescindível com aqueles que já estão harmonizados com o Senhor. Por isso é que Paulo de Tarso, numa linguagem simples, para nós outros, que somos aqueles aprendizes, que estamos dando os primeiros passos na escola do Evangelho, embora percorrendo uma senda
valorosa na esteira da evolução, do conhecimento, da matéria. Mas estamos ainda sujeitos ao impacto das forças que precisam ser administradas, porque muitas vezes as forças que nos projetam para a vivência material, se não administradas, elas impactam, elas obliteram, elas dificultam para que a gente sublime, para que a gente entre em ressonância com estas forças mais elevadas, para conviver com espíritos que exalam fragrâncias da fraternidade, da justiça, do bem, fomentando, portanto, uma sociedade na Terra, no espaço, mais justa, aonde as relações são perenes, porque são pautadas longe dos interesses pessoais. Elas são pautadas no espírito de solidariedade, de serviço. E para a gente conversar nesses termos, Paulo de Tarso carinhosamente diz que é importante sejamos unânimes. A unanimidade no sentido de definir o nosso ideal. E a unanimidade aqui é a unanimidade da vivência do Evangelho. Não uma unanimidade que vai efetivamente obliterar a generalidade dos conceitos, dos entendimentos. Porque ocupamos posições espirituais diversas. Somos seres diferentes uns dos outros. Cada um com sua capacidade, com seus talentos, com as suas conquistas, com os méritos que favorecem novos empreendimentos para conquistas de foro imortal. Mas o ideal do Cristo é o ideal que se pauta no amor, no sentimento nobre, do desinteresse pessoal em favor da busca, do serviço ao semelhante. Porque trabalhando com o semelhante, nós, naturalmente, teremos a oportunidade de mensurar os nossos limites. Cuidando do semelhante, na verdade, estaremos libertando o nosso ser daquelas peias egóicas, da chaga virulenta do orgulho, da presunção, da vaidade. Porque servir o semelhante é calar a si mesmo para que a voz do Cristo se esparja, ecoe. E a voz dele diz: bem-aventurados, bem-aventurados, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mas se sofreis, se tendes dificuldades, entrega-te no labor, no silêncio de vossas reflexões, não ambicionando aquilo que está para além dos nossos limites,
acomodai-vos aos humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Não devemos nos contentar, devemos sempre procurar, devemos sempre nos curvar para a importância do investigar a verdade, do se esforçar no saber. O conhecimento de hoje é a base para o do amanhã. Por isso, Paulo diz: não sejais sábios em vós mesmos, intercambiai com os que caminham contigo, com os que estão à distância, com os familiares, com os amigos, com os adversários. Procurai com zelo os dons. Favorecei para que haja comunhão com os espíritos que querem nos ajudar. Conquanto a ninguém torneis mal por mal. Não vibremos na faixa da irreverência, da violência, da presunção. Operemos semeando luz. E a luz é semeada pelo trabalho, pelos sentimentos que se interessam pelo cuidar, pelo alimentar, pelo distribuir, pelo multiplicar. Com honestidade, sempre com honestidade. Trabalhar a honestidade é dignificar o espírito. E isso nos conclama a pensar que a honestidade, ela é a base para as conquistas de todas as virtudes. A gente costuma dizer aqui no Brasil que honestidade não é virtude, é obrigação. Está correto. Nós aplaudimos. Porque a honestidade, ela é, na verdade, a apresentação de um espelho que deve ser o tempo todo burilado para estar limpo. Porque é a nossa mente que reflete. Então não podemos conspurcar. Não podemos permitir que o interesse pessoal macule, traga sujidade. Nós temos que refletir a luz do Cristo, a luz que vem de fora. Ou nós estamos convidando os amigos a pensar no Cristo interno? A luz de Jesus vem de fora. A luz de todos que amam nos atingem, nos sensibilizam, nos motivam. Mas para que haja um intercâmbio eficiente, é necessário que o próprio buril da nossa vontade de melhorar, de investir, de trabalhar, de analisar, de planejar e de reorganizar, de recomeçar, esteja atuando como uma máquina determinada a funcionar 24 horas por dia, numa linguagem humana.
Não podemos vacilar. E o combustível que faz essa máquina funcionar é o do sentimento. E com Jesus, o convite é para que o sentimento seja o amor, que se desvincule das paixões, das sensações, do hedonismo, do pragmatismo, que encarcera e que causa conflitos, a exaustão, a queda, o exílio. O exílio favorecido pela expiação. E esses mecanismos não são punitivos, no que remonta a um movimento que impacta de fora para dentro. Nós estamos aqui criando uma reflexão que favorece ao exílio, no caso, a expiação promovida por nós mesmos. Porque o Espiritismo vem favorecer uma religião que nos liberte. Que, na verdade, é um movimento interior da autopromoção. Busca da liberdade. Agir favorecendo as escolhas. E nos preparando para as respostas. Percebendo que é escolhendo e lidando com a resposta, é que o espírito cresce. Então não devemos temer a liberdade. Aliás, o que faz temer, o que proporciona o medo é a ignorância. Ou muitas vezes, a sofisticação que implementamos para não progredir. Muitas vezes a gente prefere criar um roteiro, equações, métodos para continuar sentado na poltrona, acomodados ou rebeldes. O indivíduo é encarcerado ao invés dele refletir sobre a importância do encarceramento. Ele está buscando alternativas para se libertar, sem resolver, sem trabalhar a causa que o encarcerou. O indivíduo fica doente, ele quer se livrar da doença. Não para prestar atenção, verificando que a doença é um alerta, é um sinaleiro que está dizendo: você está onerando, você está desarmonizando. Então a natureza, que é perfeita, ela vai dizer, ela vai levantar o dedo, ela vai pisar no freio. E aí a gente quer, por vaidades, por vaidades, por vaidades, nós queremos driblar a natureza, nós queremos mentir. Nós criamos, portanto, sofismas ou táticas, como eu disse, para superar o sinal, fazer com que as coisas se acomodem na natureza, para poder voltar a fazer o que fazíamos antes do sinal bater a nossa porta. Guerra, treva, conflito. Somos nós os fomentadores. Somos nós que, convidados a trabalhar com César na terra, cumprir as tarefas, sermos remunerados para manter, para caminhar, para socializar,
para preservar, para construir, para desenvolver na horizontal do aprendizado. Mas nós, que vamos receber, vamos nos deparar com alguns benefícios desta romagem pelas estradas valorosas de Roma? Ao invés de continuar a caminhada, nós vamos favorecer o exagero. Nós vamos permitir o alimento do ego. Nós vamos nos resfastelar com o prazer, a concupiscência. E aí, a gente deixa de olhar para as estrelas. Porque em Roma, vivíamos sobre os auspícios do mundo superior, que ofereceu para a humanidade a cidade das 7 colinas. E essas colinas, nas noites do céu estrelado, fazíamos com que pudéssemos ouvir voz dos pastores, dos profetas, que sempre enalteciam a nossa memória, acionavam mecanismos guardados na profunda experiência espiritual que trazíamos, dizendo que um dia o Messias viria para nos fazer recordar o caminho de volta para as estrelas. Porque aqui nos encontrávamos numa viagem a trabalho. E neste símbolo, nós estamos caminhando, nos movimentando na Roma imperial até hoje, insistindo por não querer ouvir o anúncio do Messias, que historicamente já veio, já deixou o seu testemunho, a sua história, e nós ainda insistimos em materializar, em fixar as nossas experiências apenas em Roma. Os impactos chegam, os conflitos se instauram, as guerras propagam, o império cai, a dor avassala, a fome, a peste campeiam, e nós, mesmo assim, não queremos mergulhar nas propostas filosóficas da vida. A filosofia hoje, à luz do Espiritismo, é uma ciência que nos conclama ao desenvolvimento da moral autônoma, da moral que vai sendo conquistada e garantindo para nós sobrevida durante o processo ainda conflituoso, porque ainda não podemos conceber uma liberdade plena, porque ainda nos perdemos nas escolhas. Então, por ignorar, ao mesmo tempo insistir com o passado, nós mesmos criamos os cárceres, as algemas. Estabelece um espelho que caminha conosco nos séculos, refletindo o homem ancestral. O homem que prefere usar a força
e é impactado pela força da lei. O homem que não se sensibiliza para abrir as possibilidades de lidar, de conhecer a força do seu próprio espírito. Esta força que propõe para todos nós a subida ao monte, a elevação de nós mesmos, para conviver com aquele que é a luz do mundo. Sejamos honestos. E a ideia é: sejamos honestos perante todos os homens, sem máscaras, sem ruídos, sem armas. Sejamos honestos. E Paulo de Tarso diz assim: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz. Paz com todos os homens. Paz com todos os homens. Se for possível. A paz é o prêmio. A paz é o estado de alma. E Jesus, por diversas vezes, falou sobre a paz. Ele é o príncipe da paz. Só que, para atingirmos a plenitude desta paz do Cristo, primeiro devemos nos reconhecer ainda andarilhos, necessitados do atendimento, do cuidado, da misericórdia, daquele que é o Senhor da vida. Porque até agora o nosso reino é um reino de violência. As nossas opções nos colocam frente a frente com a ira da vida. João Batista, o precursor, precisa de ser estudado. Por quê? João Batista, no contexto do Evangelho e na atualidade, representa para nós Allan Kardec, que nos oferece, por mãos abençoadas, pelo seu esforço, pela sua dedicação, a ciência, a teoria que veio do mundo espiritual. A teoria que vai apresentar para nós a beleza do intercâmbio dos professores com os alunos. No caso, professores do além, que vêm ao mundo para nos mostrar uma ciência que está para além da ciência humana, porque a repercussão dela é em nível moral, espiritual. Precisamos da ciência humana, que vai naturalmente casar, consorciar com a ciência divina dos espíritos. E esse processo está instaurado. Basta ter olhos de ver. Devagarzinho, bem sutilmente, os espíritos vão fomentando a realidade espiritual na ciência. A antiga metafísica, ela vai chegando, apresentando a realidade do mundo espiritual, seja através da cura, nos remontando aos princípios da similitude, da homeopatia, da cura pelo passe magnético. E aqui nós podemos relembrar carinhosamente de Mesmer, no magnetismo, Hahnemann, na homeopatia. Dentro dos planos da educação, vamos nos aproximando da teoria, da religião natural, do desenvolvimento do espírito em Rousseau,
em Immanuel Kant, aonde o pensamento filosófico vai nos colocando frente a frente com a necessidade de nos libertarmos, inclusive dessa ancestralidade que fomenta a culpa, a religião mística dos milagres, da premiação do céu, ou da culpa do inferno com determinados indultos que podem ser dados pelos poderosos sacerdotes da terra ou santos do céu. Milagres que vão atender aos nossos anseios no mundo material, dando premiação em dinheiro, em posições. A doutrina espírita vai nos libertando de tudo isso. Porque a doutrina espírita abre para nós uma possibilidade de encararmos frente a frente o nosso espírito, que está momentaneamente reencarnado, mas aqui é apenas uma oportunidade e breve para nos libertar desse exílio, desse mecanismo que tanto nos aprisiona. Por isso é que o Espiritismo vem nos mostrar a importância de confiar na providência divina, não de uma maneira em que a nossa esperança nos congele como apenas expectantes. Não. A esperança, que é aquela que dá ouvidos, créditos ao que o Espiritismo anuncia, que é a vinda de Jesus. Precisamos nos tornar meninos puros, crianças, no seu sentido de abrir a sensibilidade para a realidade espiritual. Porque Jesus, nesse momento de tantas provações, ele fala assim: vinde a mim, na narrativa de Mateus, no capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Opressão da culpa, a opressão do medo. Cansados, porque estamos focados de uma forma equivocada. Estamos gastando energia com aqueles fatores que nos vinculam cada vez mais ao nosso passado. Isso cansa. O amor luariza, consola, preenche, fortalece, liberta. É o que Jesus disse: eu vos aliviarei. Ele alivia, nos dando o livro, nos apresentando a escola da vida, dizendo que existem mestres. Ele alivia, sim, abrindo porta. Mas depois ele diz assim, conforme a descrição do versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração. E assim encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo com Jesus é suave. O fardo é leve. Por quê, meus amigos? Porque ele é um mestre que revela que somos aprendizes e que um dia nos tornaremos mestres. Que um dia nos livraremos da opressão. Na Terra existem bilhões de pessoas que estão se sentindo oprimidas
com medo. Por uma razão muito simples. Desconhecem. Não sabem que, na verdade, elas estão livres. Só se sente preso quem acredita na prisão. Na questão 500 do Livro dos Espíritos, se vocês me permitem, vou fazer uma breve consulta. É uma questão muito interessante da gente refletir. Questão 500. Kardec formula assim os espíritos. Intervenção dos espíritos no mundo corporal é o capítulo. Falando dos protetores espirituais. Chega um momento em que o espírito não tem mais necessidade de anjo da guarda? Resposta: sim. Quando se torna capaz de conduzir-se por si mesmo, como há um momento em que o aluno não mais precisa de mestre. Mas isso não acontece na Terra. Por quê? Porque a nossa liberdade é relativa ao nosso grau de evolução, de imperfeição ou de perfeição. Há de chegar um tempo que nós vamos adquirir a liberdade plena. Por enquanto, precisamos dos mestres. E no nosso caso, o mestre, por excelência, é aquele que faz com que o jugo se torne suave e o fardo leve. Por isso é que Jesus fala para nós assim no capítulo 14 de João. Depois que ele parte, depois que ele vive entre nós, depois que ele nos ensina, ele fala assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Tenho-vos dito isso. João 16, 33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ensina Emmanuel que ele vence o mundo íntimo. E para vencer o mundo íntimo, é necessário boa vontade, esforço. Na questão 909, Kardec pergunta assim: o homem sempre poderia vencer suas más tendências mediante seus próprios esforços? Resposta: sim. E às vezes, com pouco esforço. O que lhe falta é vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam entre vós. Quando nós nos esforçamos para domar as nossas inclinações, na verdade nós estamos compreendendo a nossa natureza espiritual. E compreendendo a natureza espiritual, nós vamos encontrar todas as equações para vencer. No mundo não tenhais, no mundo não tereis paz, mas em mim tereis paz, disse Jesus.
Porque no mundo nós vamos ser convidados para a batalha. Ataques, guerras, intolerância, egoísmo, indiferença. Mas no mundo íntimo, quando operamos conforme a nossa consciência, no mundo íntimo, tudo encosta a cabeça no travesseiro e vai se sentir bem. Porque você está fazendo, assim, o que você pode. No mundo você não vai ser compreendido. No mundo íntimo, sim. Porque no mundo lá de fora, nessa fase que vivemos no planeta, o egoísmo campeia. E o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. O egoísmo neutraliza todas as outras qualidades. Então, como esperar uma sociedade justa, instituições referência moral, se as instituições, na verdade, reúnem homens? Então, um dos grandes dramas do cristão no mundo é encontrar barreiras e identificar muitas coisas que, no estudo aprofundado do Evangelho à luz do Espiritismo, a gente começa a perceber que foi importante, mas nem tanto mais agora. E o que você não quer para você, por estar desenvolvendo o sentimento altruísta, você também não quer para os outros. Aí surge um outro problema, que é querer moldar o semelhante, para que ele veja a vida com seus olhos, com seus interesses, com os teus sentimentos. Isso é um grande equívoco. Porque não é assim que Jesus opera conosco. Jesus nos respeita. Por isso é que ele nos apoiou. Ele nos apoia e nos apoiará. Como você é. Apostando sempre no que você quer ser. Mas jamais te condenando pelo que você fez. Porque aprendemos em Espiritismo que o valor mais importante é o valor concedido, conquistado pela intenção. O que vale é a intenção. O que vale é a sinceridade, é a honestidade. É o querer melhorar. Jesus tem nos oferecido a paz. Que possamos, queridos amigos, conquistá-la de uma forma definitiva no domínio do coração. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, nós vamos aprender que para a gente atingir essa perfeição, precisamos de refletir permanentemente nas palavras de Jesus quando afirmara: amarmos os nossos inimigos e fazermos o bem aos que odeiam e orarmos pelos que nos perseguem. Kardec comenta dizendo: mostra ele desse modo que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. O grau da perfeição está na razão direta da sua extensão. Foi por isso que Jesus, depois de haver dado aos seus discípulos as regras da caridade,
no que tem de mais sublime, lhes disse: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celestial. Queridos amigos, nós rogamos ao Senhor da vida que nos auxilie nessa busca da paz. Vivemos um momento complexo no planeta e na nossa terra abençoada que é o Brasil. Momentos aonde se fomenta disputas, intolerâncias, ufanismo, empolgação, aonde as pessoas, nessa época de eleição, criam uma expectativa de um mundo perfeito, de soluções mágicas que serão aplicadas por líderes que estão sendo escolhidos, polarização, aonde se fomenta a radicalização, esquecendo-nos de que o ambiente, embora saudável as disputas, elas devem ficar apenas no campo das ideias. Jamais favorecendo o desrespeito a pessoas, a instituições. O ambiente democrático, ele foi idealizado no mundo maior. E a democracia, ela tem 3 princípios fundamentais, que é o da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Não esqueçamos disso. Lembrando que a reforma que devemos implementar em primeiro e mais importante fundamento é a reforma interior. Nos transformando, iremos transformar o mundo. Não porque em nos transformamos eu vou transformar o outro. Na verdade, em nos transformando, a nossa visão de mundo se modifica. Então, o que muitas vezes é mal para um, é bem para o outro. Cárcere para alguns é vitória para outros. A dor, que é indiferença para alguns, para outros é morticínio. Enquanto para outros é oportunidade de trabalho. Para outros é uma vitória sobre si mesmo. Então, queridos amigos, possamos buscar no Espiritismo cristão uma ressignificação dessa doutrina. Como afirma Paulo Figueiredo no livro Revolução Espírita, o Espiritismo é uma teoria esquecida. Porque, na verdade, nós estamos ainda numa expressão que eu tenho utilizado, no movimento espírita de uma piscina de águas rasas. Porque nós ainda temos demonstrado, tanto no buscar ou no fazer espiritismo, uma onda que nem sempre ela liberta. Muitas vezes ela cria muito mais dependências. Dependências de pessoas, de instituições, de regras. O Espiritismo, na verdade, é uma ciência filosófica de consequências morais. A natureza humana é uma natureza divina, que nós precisamos da psicologia, que é o estudo da alma, para aprender a lidar com esses desafios da mente. O Espiritismo nos apresenta a ciência espírita que trata do perispírito. O perispírito ainda é incompreendido. Por isso, ainda não resolvemos muitos dramas de ordem, inclusive, de enfermidades.
O Espiritismo nos conclama a estudar a mediunidade. E nós temos visto no Espiritismo movimento, mediunidades que ao invés do médium sublimá-las, eles aterrorizam materializando-as. Mediunidade é um dom. E para que esse dom se eleve, ele precisa do Evangelho. Ele precisa do estudo. Ele precisa de equipe, ele precisa de orientadores, ele precisa de um trabalho caridoso, um trabalho que possa ser mensurado pela razão kardeciana, adotando a metodologia que Allan Kardec desenvolveu e para muitos superada, e a gente vai entendendo que ela, na verdade, é incompreendida, porque ela não está favorecendo, vamos dizer assim, a libertação dos médiuns, que muitas vezes exercem mediunidade e continuam trancafiados com enfermidades, porque muitas vezes julgamos que a mediunidade é para cuidar do outro, sendo que a mediunidade precisa de ser trabalhada para nos libertar, para libertar o próprio médium, porque o médium, à medida em que ele se aprimora, que ele se liberta das peias conflituosas, ele vai se tornar um instrumento mais útil, mais eficiente para cuidar, sim, dos outros. Portanto, o médium é o maior necessitado de evangelho, de educação. E mediunidade não se educa apenas no dia da reunião. É tarefa para todos os momentos. Quando lidando com as dificuldades dos outros, ao invés de trancafiá-los no remorso, na culpa, ou criando sistemas que o aprisionam num inferno purgatorial, porque ele fez isto ou aquilo, poderíamos estar atendendo, cuidando e minimizando, explicando que a dor, na verdade, é apenas consequência da expiação que é mental. Nós vivemos o tempo todo com escolhas e responsabilidades. Não necessariamente você vai ter que passar por aquilo. Se você se conscientiza e modifica, você pode transcender o seu próprio futuro. Ah, meus amigos, a paz do Senhor é a paz conquistada pelo bom combate. Foi o que Paulo de Tarso tanto bateu na tecla para nos dizer. Por isso ele afirmara: eu prego o evangelho em cadeias, porque o Cristo em mim é motivo de glória. É a glória interior da iluminação. É a glória que nos traz paz. Senhor, encerra o nosso estudo Emmanuel. Deixa-nos escutar-te ainda o verbo que vara a muralha dos séculos e ensina-nos a discernir o bem do mal, para que o mal não nos arrase os tesouros da vida e do tempo. Tão somente contigo encontraremos a estrada de nossa própria libertação. Nos cipoais fulgurantes da frase trajada em louros de superfície, com que se pretende hoje, em muitos setores da terra, afundar-nos o coração nas trevas do materialismo destruidor. É por isso que oramos no encerramento deste encontro, rogando-te inspiração e luz para o necessário entendimento de teus ensinos. E assim procedemos, Senhor Jesus, porque todos nós, os filhos da terra, precisamos de Ti.
Precisamos de Ti, Jesus. Sê a nossa luz. Acenda em nós a Tua luz, para que ela se transforme na ponte renovadora, que vai facilitar a nossa chegada no reino do coração. Terra sublime, maravilhosa, encantada, mas ainda tão desconhecida. Contigo, Jesus, nós iremos conhecê-la e podermos, reunidos com aqueles que amamos, nos sentirmos em paz. Que a paz se faça. Por onde estivermos, levemos a paz. Não compartilhe ódio. Não promova insegurança. Não propale fake news. Reconsidere. Pense 2 vezes. E quando esbarrares nas dificuldades, lembra-te que Jesus está confiando para você uma tarefa. Não escute aprisionado. Não participe do nosso programa como alguém que vai receber apenas. Eu lanço esse desafio. Estude conosco na Rede Amigo Espírita, consciente que a sua vida está mudando. Porque você está acreditando nisso. E a vida mudando, você se torna agente de um mundo novo. Siga o teu caminho e leve sempre a paz. Que Deus nos abençoe. Eu agradeço de alma e coração a todos vocês que participam desta equipe da Rede Amigo Espírita. Não favoreçam expectativas, não crie dependência com ninguém. Liberta-te responsavelmente e tenha uma noite de muitas bênçãos e paz. E assim, nós nos despedimos com aquela saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo.